Olá, boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui em nossa igreja. Quem vos fala é o pastor Irênio Silveira Chaves. Com muito prazer que a gente pode estar aqui nesta noite, confiando que Deus está conosco, que a sua graça não falha e que Ele vai continuar manifestando o seu poder e glória na nossa vida, enquanto a vontade dEle permitir. Amém? Bom, você que é da nossa igreja sabe por que eu estou falando isso. Eu estou aqui dentro de um hospital para poder compartilhar a palavra de Deus com você. É uma experiência inédita na minha vida, pregar dentro de uma enfermaria de um hospital, mas é com muita alegria que eu posso dizer isso, sabendo que o poder de Deus nunca falha, que Ele nunca nos abandona, que Ele está conosco. E essa palavra tem tudo a ver com a nossa mensagem desta noite, dentro da nossa série de meditações, que é sobre sucesso. O que é ter uma vida bem-sucedida? Como que a gente pode buscar uma vida bem-sucedida? Como empreender essa jornada em busca de uma vida bem-sucedida? Meu querido, minha querida, com muito prazer que eu me dirijo a você para dizer que a jornada em busca de uma vida bem-sucedida, ela foi pensada por Deus para cada um de nós. E Ele deseja que cada um de nós experimente isso na nossa vida cotidiana, que eu e você possamos ser pessoas que alcancem aquele tão sonhado sucesso que o mercado, que as pessoas no mundo, que as carreiras sempre sonham, mas não para chegar no topo, mas para chegar à condição de um ser humano melhor. Vamos seguir essa jornada juntos. Hoje nós damos mais uma etapa nessa escalada, nessa jornada em busca do sucesso. Vamos com a gente? Nós hoje vamos falar de um aspecto que eu julgo muito importante sobre a nossa jornada. Talvez você pergunte, por que você quer ter o sucesso? Por que você quer chegar lá? O que você vai fazer quando chegar lá? Há muitas pessoas que acabam agindo de forma orgulhosa, envaidecida, quando conquistam algo novo em sua vida, principalmente aquelas coisas que muita gente não tem e que são sonhadas, desejadas, como, por exemplo, ter um salário melhor, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter relacionamentos diferentes, né? Muitas pessoas se acham que são portadoras de um certo privilégio, e não é isso. O Senhor não nos dá privilégios dessa maneira. Somos privilegiados, sim, por recebermos da sua graça. Ele quer cuidar da gente. Mas, meu querido, o que nós podemos fazer quando chegarmos lá, sabe o que é? É nós sermos uma pessoa melhor para alguém que nós amamos, para alguém que precisa e está carente de graça em sua vida. Então, a nossa meditação nesta noite vai falar sobre isso, sobre esse aspecto do que é ter uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida é uma vida em saída, uma vida que está buscando algo novo para viver no mundo em que nós vivemos. Uma vida bem-sucedida é uma vida em saída. Talvez você esteja estranhando essa expressão. O que é uma vida em saída? Eu já vou explicar sobre isso, mas antes queria compartilhar um texto da Palavra de Deus que fala um pouco de algo que nós pouco lidamos quando tratamos dos nossos interesses pessoais, da nossa maneira como fazemos nossas escolhas. Está lá em João 3,16. Esse versículo todo mundo conhece. Eu me lembro quando era novo convertido e eu ia para a igreja e o pastor ia para o púlpito e sacava o texto João 3,16, eu pensava assim, o pastor não preparou o sermão.
porque é um texto tão fácil, tão decorado, tantos pregadores já pregaram sobre este assunto, mas eu queria acrescentar mais um detalhe a essa visão sobre João 3,16. Diz a palavra de Deus assim, que todos nós decoramos desde que nos convertemos, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você vai fazer quando você chegar no topo? O que você vai fazer com isso? O que isso vai significar para a sua vida? Para a gente pensar nisso, eu queria deixar uma frase de impacto para você já ir meditando. Olha, meu irmão, minha irmã, uma vida bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que se abre para o outro. É uma pessoa que coloca o outro em primeiro lugar. Gosto muito de algumas imagens de competições em que os atletas estão correndo e alguém que está na frente sofre algum acidente e a pessoa que está atrás levanta o companheiro para que eles cruzem juntos a linha de chegada. O vencedor é aquele que ajudou o outro. Isso é ser uma pessoa de sucesso. Uma vida que se abre e se direciona para o outro é aquela que vive o Evangelho de Jesus em sua plenitude. Age como Deus agiu, enviando o seu Filho unigênito para poder alcançar gente como eu e você, que não merece nada de Deus e que fica sonhando essas coisas de ser pessoa bem-sucedida. A pessoa empregada, a expressão que nós utilizamos no tema da mensagem desta noite, uma vida em saída, ela foi empregada primeiramente pelo Papa Francisco. Ela não é uma frase minha, mas eu estou tirando dela. E o Papa Francisco não utilizou essa frase para falar de sucesso. Ele apenas falou da evangelização, falou da tarefa da igreja. E ele chama a igreja para ser uma igreja em saída, uma igreja que existe para se dedicar ao outro, uma igreja que se abre para o próximo. Eu quero usar essa expressão nesta noite para falar que isso não é só para a igreja, mas é para a nossa vida pessoal. Nós precisamos buscar em Deus uma vida em saída. Quando a Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, afirma aí, como vimos nesse versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira, isso tem duas informações muito importantes para nós. Em primeiro lugar, inclui a qualidade, a totalidade do amor que ele tem por nós. Foi um amor imenso, foi um amor total, um amor integral, mas inclui também a totalidade da vida no planeta, a totalidade da criação, porque fala do mundo inteiro, não fala de uma parte do mundo, não fala de um segmento, fala do mundo todo. Então, quando a Bíblia afirma que Deus amou o mundo, isso inclui a sua totalidade, bem como todas as expressões do amor de Deus. O Evangelho, meu amado irmão e irmã, é o anúncio da graça desse amor maravilhoso dispensado a todos os homens e mulheres, a toda a criação, em meio às necessidades, carências, fragilidades das pessoas que vivem no mundo. As pessoas bem-sucedidas ou as pessoas que buscam o sucesso nos dias atuais não são aquelas que se tornam indiferentes às necessidades do mundo, às lutas que o mundo está atravessando, às causas ambientais, às causas dos direitos humanos, às causas da paz mundial, às causas da distribuição igualitária de renda,
As pessoas bem-sucedidas não são as pessoas que estão indiferentes a isso, mas são pessoas que estão comprometidas com a mudança dessa realidade, com ações mais solidárias, com atos mais generosos, com uma grandiosidade humana que só pessoas tomadas pela graça poderiam somar. São aquelas que são capazes de desenvolver misericórdia, de desenvolver compaixão, empatia com a dor do outro. A vida em saída, como eu coloco aqui para você, meu irmão, minha irmã, é inspirada na própria vida de Jesus. Jesus, ele viveu em saída, ele se deslocou para a vida do outro, ele esteve entre nós como quem se dedicou integralmente às necessidades do outro. Ele curou enfermos, ele deu visão aos cegos, ele libertou aflitos, ele acolheu excluídos, ele restaurou a vida de tantas pessoas, ele trouxe esperança aos humilhados, ele proclamou a paz, ele proporcionou a alegria a todos aqueles com quem ele alcançou. Os discípulos de João Batista, quando vieram procurá-lo para saber se você é realmente o Messias, o cara que viria para trazer essa bênção, para trabalhar pelo bem de todo mundo, é você mesmo ou temos que esperar outro? Aí Jesus diz para os discípulos de João: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Jesus fez isso, meu irmão, minha irmã. Ele cumpriu com sucesso o propósito de Deus para a vida dele. E se você não se escandaliza disso, você está no caminho do sucesso também. A todos que Jesus alcançou, Jesus atraiu para si. Era como se ele fosse um imã de gente, atraindo pessoas para poder transformá-las, para fazer uma obra grandiosa na vida deles. Ele fez isso como sua missão de vida, e isso é uma vida em saída. João 6,37, Jesus diz assim: todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora, eu jamais rejeitarei. Você entendeu? Ele está procurando você, e aquele que vem a Jesus, ele não lança fora de jeito nenhum. Quem seria ele para dizer isso para nós? Você não cabe no meu reino, você não tem espaço na minha igreja, você não tem espaço no meu céu. Jesus não faria isso por você, meu irmão, minha irmã. Seja você quem for, ele acolhe a todos e todos. E por isso, ele foi a pessoa de maior sucesso que a humanidade já conheceu. Jesus orientou os seus discípulos a exercerem influência sobre as pessoas com quem ele se relacionava, tal como ele fez. Ele fez isso durante toda a sua vida. E ele queria que os discípulos também fizessem o mesmo de maneira positiva, para que as vidas das pessoas fossem transformadas em novas criaturas pela graça de Jesus, através da proclamação dos seus discípulos. Mateus 10,7, quando Jesus despacha os seus discípulos para irem evangelizar pelas cidades, ele diz: por onde vocês forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. O tempo bom está chegando. A graça de Jesus está aí. O poder de Deus vai nos acolher. Nós seremos acolhidos como cidadãos do reino dos céus,
como filhos de Deus. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, isso é algo tão inédito na Bíblia, tão inaugurador de uma nova promessa para a vida humana. Você sabe que, nos dias atuais, as redes sociais criaram uma figura, que é a figura do influencer. Você já ouviu falar isso? Há muitas pessoas que criam canais nas redes sociais e criam sucesso, têm milhões de seguidores. Né? Eu já tentei abrir minhas contas nas redes sociais, mas não cheguei a um número muito significativo, não. Se você quiser, me segue lá, procura lá Irênio Chaves, você vai achar um bocado de coisas sobre mim. Se você gostar dos meus conteúdos, vamos seguir juntos. Mas, meu querido, minha querida, ser um influencer não é o que Jesus pensa para nenhum de nós. O influencer nas redes sociais é aquela pessoa que ocupa os espaços das redes de comunicação com mensagens que as pessoas gostam de ouvir. Isso é uma característica. Então, a pessoa fala aquilo que o outro quer ouvir. Mas Jesus, quando chama os seus discípulos a serem influenciadores de outras pessoas, pediu que os seus discípulos falassem das coisas que as pessoas precisavam ouvir. Muitas vezes são coisas que nós não gostamos de ouvir, mas que a gente precisa ouvir para o bem da nossa própria alma. E isso faz toda a diferença. Você, meu querido, minha querida, não vai conseguir ser um influenciador cristão bem-sucedido se não tiver colocado a sua vida em saída, à disposição do outro. Se você falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, pode ser que você ganhe muitos seguidores, mas se você falar daquilo que Jesus gostaria que as pessoas ouvissem, pode ter certeza que haverá um número maior de seguidores de Jesus por sua causa. E esse será o motivo do seu sucesso. A questão que a gente levanta nesta hora é a seguinte: como orientar a nossa vida para que ela esteja à disposição do outro, em saída para o outro, deslocando-se para o outro? Como que a gente faz isso? Bom, eu queria apontar 3 atitudes que nós podemos desenvolver. 3 coisas que eu e você podemos fazer para que a nossa vida seja uma vida em saída, para influenciar outras pessoas, para também buscarem o sucesso conosco. Em primeiro lugar, eu preciso aprender a ser uma testemunha viva do amor de Deus a todas as pessoas, a toda a criação. Esse é um detalhe que Jesus chamou os seus discípulos para fazer isso. As pessoas que compartilham o cuidado amoroso de Deus através das suas ações e palavras são os maiores influenciadores para uma mudança radical que o mundo precisa experimentar, que as pessoas precisam conhecer. É assim que o mundo vai ser transformado. Saber o que é que uma pessoa ama com o amor do Pai, uma pessoa que é transformada pela graça divina e que aprendeu a amar como Jesus amou. Quando Jesus designou os seus discípulos a serem continuadores da sua tarefa, ele chamou para que cada uma fossem suas testemunhas. Ele disse em Lucas capítulo 24, versículo de número 48, vocês são testemunhas destas coisas. A obra que Jesus fez foi porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ele era a prova viva de que Deus ama a cada criatura, e os seus seguidores, que seriam os seus influenciadores, são as maiores testemunhas de que isso foi possível. Amém? A segunda coisa que eu e você podemos fazer é
fazer com que a mensagem da graça chegue a cada criatura, a cada pessoa. Essa mensagem do amor de Deus, essa mensagem de uma vida melhor, de uma vida porque é possível experimentar isso no nosso dia a dia. As pessoas mais influenciadoras do mundo são aquelas, mas não é que compartilham notícia mentirosa, notícia fútil, mas são aquelas que anunciam notícias boas para a criação, notícias boas para o meio ambiente, notícias boas para os excluídos, notícias boas para os imigrantes. Esses são os maiores influenciadores que o mundo pode conhecer. E Jesus ordenou aos seus seguidores a serem anunciadores de boas notícias, não de notícias enganosas, não de notícias falsas, não de notícias fúteis que não servem para nada, mas para serem anunciadores das boas novas do reino de Deus. Marcos 16:15. Jesus dá a ordem da grande comissão. Vão pelo mundo todo, pregue o evangelho. Olha, meu irmão, minha irmã, e evangelho é boa notícia. Evangelho não é regra, evangelho não é doutrina, evangelho é boa notícia, que diz que Deus nos ama a todos como pessoas criadas por Ele. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Amém? Glória a Deus por isso. Quero ver você um proclamador das boas notícias do reino de Deus. A terceira coisa que precisamos fazer para colocar a nossa vida em saída no lugar do outro é ser sensível à dor das pessoas mais frágeis. Olha quanta gente que sofre no mundo de hoje. Há pessoas que sofrem por causa da exclusão social. Há pessoas que sofrem por causa do preconceito. Há pessoas que sofrem por causa da discriminação. Há pessoas que sofrem por causa das perdas. Há pessoas que sofrem por causa das suas condições de luta nesta vida. Há pessoas que sofrem por causa do engano. Há pessoas que sofrem por causa da sua saúde mental. Há tantas pessoas que sofrem nesta vida. E, meus irmãos, minhas irmãs, os bons influenciadores, as boas influenciadoras promovem transformações para o bem de todos e todas. São aqueles e aquelas que lutam por causas que visam o direito, o bem-estar de muitos. Jesus aconselha que a gente faça isso. E olha que Jesus conhecia o coração das pessoas que conviviam com ele naquele tempo. Jesus conhecia o coração e a necessidade das pessoas do seu tempo. Por isso, ele atraía as pessoas assim. Mateus capítulo 9, verso 36, registra que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. E ele queria cuidar de cada uma delas. Meu querido, minha querida, nós somos chamados a sermos continuadores dessa obra maravilhosa de Jesus. Para a gente concluir essa palavra, eu queria deixar uma informação que talvez deixe você um pouco desconcertado. Olha, o contrário de uma vida em saída é uma vida egoísta, voltada para si só, pensando nos seus próprios interesses. Jesus, porém, ele faz uma coisa extraordinária. Ele se torna, no seu tempo, como ser humano que ele foi, o melhor exemplo do que é o ser humano nesta vida. O que é ter uma vida em saída dessa maneira, tornando-se o paradigma de uma nova humanidade.
Um novo jeito de ser gente foi o que Jesus fez. E Jesus fala para os seus discípulos, Mateus 10, 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, ser gente como eu fui gente. Você não vai ser um extraterrestre, você não vai ser um esquisito, um estranho, você vai ser gente. O melhor filho que a sua mãe podia ter, a melhor filha. O melhor pai, a melhor mãe que seu filho poderia ter. O melhor cidadão, a melhor cidadã que o seu país poderia ter. O melhor político, a melhor política que a sua nação poderia ter. O melhor profissional que a sua empresa poderia ter. O melhor patrão que os seus empregados, suas empregadas poderiam ter. É isso que é ser cristão, ser um seguidor de Jesus, ser o melhor humano que você pode ser. E isso influenciar outras pessoas com a boa notícia do amor de Deus. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por mais esta palavra. Nós estamos seguindo a nossa jornada em busca do sucesso. O Senhor ajude nossos irmãos e irmãs a encontrarem formas de fazerem suas vidas úteis nas Tuas mãos. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite para isso. No nome de Jesus. Amém. Antes de chegar ao final da nossa transmissão, eu quero agradecer a palavra de carinho, de amor, de preocupação, de oração, de todos os irmãos e irmãs da nossa igreja, das pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Eu tenho sido muito bem acolhido nesse tempo. Estou aqui no hospital, mas estou sendo muito bem tratado, muito bem recebido. As orações dos irmãos e irmãs estão chegando até aqui. Tenho certeza disso. Deus está nos guardando. E eu queria aproveitar esse momento para fazer uma oração intercessória. Pedir que você ore por mim na sua casa, mas eu também queria orar por você. Então, você que está nos assistindo, escreva aqui, bem aqui ao lado no chat, você escreve o seu pedido de oração. Eu quero orar pela sua vida também. Estamos juntos nessa. E todas essas fases vão passar, todo o seu sofrimento, toda a sua dor vai ter fim. Pode crer nisso. Deus está contigo aí, estendendo tua mão, teu favor, sua graça, para que você possa ser abençoado, abençoada por Ele. Feche seus olhos agora, ore ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos neste momento. Que o Senhor cuide da nossa vida nesta hora. Que o Senhor ouça o clamor dos nossos irmãos e irmãs que fazem neste momento, através dos seus pedidos de oração, que intercedem por saúde, por suas famílias, por suas casas, por sua vida financeira, por emprego. Enfim, ó Deus, são tantas as necessidades dos teus filhos e filhas. E eu sei que o Senhor está cuidando de modo especial de cada uma delas, como tem cuidado de mim. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa transmissão. Quero deixar com você meu pedido de agradecimento por sua companhia aqui com a gente. Nos encontramos no nosso próximo domingo. Ontem, por causa da minha internação, nós não pudemos ter o nosso encontro, mas está assim, na fila de espera, doido para comer o churrasco que o Sandro vai fazer para a gente, doido para estar em comunhão com vocês, doido para estarmos juntos e juntas aí, para a honra e glória do nosso Deus. Desejo que você tenha um restinho de domingo abençoado na presença do Senhor.